Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? A nossa aula é com a Pró Michele Reis, de Língua Portuguesa. Pró, me diz, qual é o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos dar continuidade à revisão da aula anterior. Aquela revisão que vocês adoraram, né? Já sabem aquela dica. Fiquem atentos, organizem o ambiente de forma silenciosa, que a aula de vocês começa agora. Boa aula! É isso aí. Você lembra que nós fizemos 6 questões na última aula para revisar os conteúdos? Hoje vamos dar uma continuidade. Hoje nós temos mais 6 questões. Então, vamos seguir o conselho da Carol, preparar o nosso ambiente. Já sabe que vamos precisar de caderno, de lápis, de borracha. Então, vamos seguir na nossa revisão parte 2. Porque tudo que começa tem que acabar. Então, vamos fechar um ciclo de aprendizagens através dessa revisão. Então, vamos para as nossas lindas instruções. Separou o caderno? Separou o estojo com o material? Então, agora, de preferência, pega a mesma folha de papel que você usou na revisão anterior para dar continuidade. Caso você perdeu a aula, espero que você tenha a oportunidade de acompanhar essa aula. Caso você não tenha feito na última aula as anotações da revisão, então comece agora do zero. Pega uma folha, coloca a data, porque é importante a gente acompanhar esse progresso, essa evolução na aprendizagem. Numera agora as questões de 7 a 12, tá? Marca a resposta que você achar que é correta à medida que eu for falando as questões. Mas não vai fazer papai do céu ou vou botar qualquer uma, não. Porque aqui, mesmo que seja um treino, uma revisão, joga como se fosse o último jogo, o jogo do final de campeonato, o jogo mais importante da tua vida, porque tudo isso contribui para o teu avanço. Então, joga duro, joga sério, tá certo? E aí, depois, à medida que a gente for trazendo as respostas, você vai corrigir. E eu novamente chamo a atenção para essa parte da correção, porque é muito importante. Não despreza o seu pensamento. Não apaga aquilo que você pensou. Deixa ele ali, quietinho. Você coloca ao lado a resposta correta, certo? Mas não apaga. Por quê? Porque ela serve de lembrete para aquela pegadinha que você caiu e que você não deve cair mais, tá? Toda caminhada é um progresso, então deixa ali, corrige com a resposta certa ao lado e no fim você vai comparar os resultados. Por quê? Porque a gente avalia, não é, eu acordei de manhã, tô querendo avaliar. Não, a gente avalia com um objetivo. E o objetivo é ver, é medir, é comparar o quanto você está progredindo, tá? Além de ser um ótimo exercício para revisar tudo aquilo que a gente já viu. E aí, vamos botar essa conversinha de lado, porque, ó, eu tô ansiosa para começar o treinamento, certo? E hoje eu trouxe um tema meio que intrigante para a gente refletir sobre, tá bom? Acompanhe aqui comigo na leitura desse primeiro texto. Pinóquio. Pelo título, essa história já lhe é familiar? Será que você tem noção do que a gente vai tratar hoje nos nossos textos? Vamos adiante. Fazendo a leitura do texto. Era uma vez um velhinho simpático que trabalhava como relojoeiro numa cidadezinha bem longe daqui. Nas horas vagas, ele sempre inventava algum brinquedo para oferecer às crianças da vizinhança. Certo dia, quando acabou de criar um bonequinho de madeira, ele caiu no sono. Seu sono foi tão profundo que ele até sonhou que o seu bonequinho, Pinóquio, tinha virado gente e tinha saído para passear. Pinóquio passeou, divertiu-se, mas escondeu tudo isso do seu dono, o mestre Gepeto.
De manhã, quando acordou, seu nariz estava enorme. Bem, a nossa história dá uma paradinha aí. Você já conhece esse conto? Conhece esses personagens? Você lembra do fim dessa história? O que é que acontece com o Pinóquio ou com o nosso querido mestre Gepeto? Então, vai trazendo essas informações à sua memória. Por quê? Porque lembra que eu falei que numa avaliação a gente precisa usar de todos os nossos recursos para responder as questões? Então, se você já é um conhecedor da história de Pinóquio, avalie e pense tudo o que você sabe sobre a nossa história. Porque com certeza em algum momento você vai usar dessas recordações para responder alguma questão, tá? Mas esse foi o primeiro texto sobre Pinóquio. Vamos observar um segundo texto que é diferente desse, mas que tem algo em comum. Observe aqui a nossa história em quadrinhos. Olha aqui os nossos personagens da história. Um é Cascão, que começa no primeiro quadradinho falando: por favor, conta só mais uma mentira. E aí logo após vem o segundo quadrado, mostrando a cara de Pinóquio. Gente, observe a cara de Pinóquio. Não está uma cara nada amigável, né? E o Cascão se esforçando, apoiado no nariz de Pinóquio, para poder chegar no outro lado, atravessar a água. E você sabe que o nosso personagem Cascão é um personagem que não é muito amigo da água. Então observe, por que será que Cascão está pedindo para Pinóquio contar mais uma mentira? O que será que acontece com Pinóquio quando ele conta mentiras? Então, percebe que a relação entre o primeiro texto e essa história em quadrinhos? Perceba também que esses conhecimentos que você já tem sobre a história de Pinóquio também são necessários para que você compreenda e interprete essa história em quadrinhos. Outros pontos importantes que a gente pode perceber é que, apesar desse texto aqui ser história em quadrinhos, ele apresentar uma linguagem dupla, que é uma linguagem verbal, né, e não verbal, que é a questão do desenho, ele dialoga muito bem com o primeiro texto, que é em prosa, né? Lembre, o texto é em prosa, é um texto escrito, direto, né? Como eu costumo falar, que vai de um canto a outro da folha, que apresenta margem, que apresenta parágrafos. Então, é uma história contada em prosa, que é o caso do primeiro texto. E esse segundo texto é uma história também, só que contada através de imagens, textos e imagens, que é o nosso HQ, História em Quadrinhos. Organizou o pensamento? Prestou atenção nas dicas que eu dei? Olha que hoje eu estou tão boazinha. Então, vamos dar continuidade às nossas questões. Questão número 7. Ah, Pro, por que não é número 1? Lembre que essa é a segunda parte da revisão. A primeira, ó, já foi. Se você não viu, corre lá, corre atrás para poder ter acesso, tá bom? Pergunta: em comparação ao fato de Pinóquio contar mentiras, presta muita atenção ao que o enunciado da pergunta traz. Em comparação, ele quer que você compare, olha, em comparação ao fato. Qual é o fato de Pinóquio contar mentiras? Letra A. Os dois textos apresentam a mesma situação com Gepeto. Lembra o que foi que aconteceu com o Gepeto? Pinóquio saiu, se divertiu e não contou nada para Gepeto. Os dois textos, tanto em prosa e a história em quadrinhos,
trazem a mesma situação? Reflita aí, guarda para si a resposta. Letra B. Na HQ, que é história em quadrinhos, podemos concluir que mentir é divertido. Olha, talvez você ache que mentir é divertido. Eu não vou entrar nessa questão agora. Mas, de acordo com a HQ, mentir é divertido? Qual era a cara de Pinóquio quando o Cascão estava pedindo para ele mentir? Será que ele estava com a cara de quem estava animado, dando risada? Presta bem atenção. Segura aí. Letra C. Os dois textos apresentam como moral não contar mentiras. Será que é isso? Será que esse tipo de texto é um texto que apresenta moral? Pensa bem, pensa bem. E a letra D diz: o texto em prosa seguiu a história original. Já a HQ deu uma utilidade ao fato. Observe que utilidade está escrito entre aspas, ou seja, é como se utilidade, como se fosse uma ironia, né? Deu uma utilidade ao fato. Qual é o fato? O fato de Pinóquio contar mentiras. Será que foi isso? Vamos lá, escolhe entre as 4 alternativas qual é a que você acha correta. Marca aí na questão número 7. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, pé. Acabou seu tempo. Vamos avançar. Olha, vamos pensar bem nas questões. Na letra A, os dois textos apresentam a mesma situação com Gepeto. Lógico que dá para ver que não, porque na HQ nem aparece Gepeto. E o que a gente conhece da história original de Pinóquio é que ele vai com mais outros personagens, tem o tal do grilo falante e não tem nada a ver uma situação com a outra em relação ao primeiro texto e ao HQ. Então, letra A, eu mandaria para o espaço. Letra B, na HQ podemos concluir que mentir é divertido. Não. Tá na cara ali, eu vou até voltar para vocês perceberem. Olha a cara do Pinóquio, a cara de quem não tá nada se divertindo, gente. Então, é claro também na letra B que a HQ não diz que mentir é divertido. Então, manda também para o espaço a letra B. Vamos lá na letra C. Os dois textos apresentam como moral não contar mentiras. Olha, nós sabemos, já aprendemos nas aulas anteriores, que a questão de moral, de apresentar uma moral, está mais ligada às fábulas. Então, tanto a HQ quanto o texto em prosa de Pinóquio, eles não trazem moral, nem implícita e nem explícita. Então, também a letra C, manda embora, tá? E, por fim, já que a ABC não deu certo, creio que a resposta certa é a letra D. Por quê? Porque ele diz que o texto em prosa, texto em prosa é o primeiro texto, seguiu a história original. Beleza, sim, igualzinho a história original. Já a HQ deu uma utilidade ao fato. Olha a pegadinha, que utilidade foi dada? Bem, a utilidade foi dada por Cascão, porque Cascão entendeu que ao mentir seria útil para ele para poder atravessar para o outro lado. Então, é por isso até que essa utilidade está escrita entre aspas, olha, esses dois sinaizinhos aqui. Justamente porque é uma utilidade não muito legal, mas é uma utilidade que foi dada ao fato de Pinóquio mentir. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, a resposta certa é a letra D. Confirmado. E aí, você acertou? Essa questão foi muito difícil para você? Bem, espero que não. Vamos acompanhar, então, a nossa próxima questão. Tá, mas para a questão número 8,
a gente vai retomar uma parte do nosso texto em prosa, que é a história original de Pinóquio. Observe aqui que eu trago para vocês o mesmo texto, porém eu grifei em vermelho certos termos, tá? Eu trouxe aqui o termo era uma vez, nas horas vagas e certo dia. Esses três termos, ele traz para a história uma conexão. Eles têm algo em comum e também têm uma posição estratégica ali na história. Vou fazer a releitura desse primeiro parágrafo para que vocês escutem agora imaginando a história de Pinóquio, com um ouvido clínico, com um ouvido bem atento para perceber qual tipo de conexão esses três termos têm em relação ao texto, tá? Era uma vez, olha, quando a gente fala era uma vez, o que tipo de significado traz para você? Era uma vez um velhinho simpático que trabalhava como relojoeiro numa cidadezinha bem longe daqui. Nas horas vagas, ele sempre inventava um brinquedo para oferecer às crianças da vizinhança. Esse termo aqui, nas horas vagas, quando você fala isso no dia a dia, qual é o significado? O que isso tem relação? É a circunstância, ao tempo? Tempo, quando eu falo, é tempo de relógio, sabe? Hora, dias, meses. O que isso tem relação? Continuando, tá? Certo dia, quando acabou de criar um bonequinho de madeira, ele caiu no sono. Certo dia, conseguiu capturar, detectar qual é a conexão? Não? Tudo bem. Talvez quando a gente observar as alternativas, você vai perceber melhor o que eu quero dizer. Olha aí, a questão 8. Sobre as expressões destacadas, marque a alternativa correta. Letra A. Ideias que expressam sentimentos. O que é que eu quero saber? Se aquelas três expressões, certo dia, era uma vez e nas horas vagas, tem relação com sentimentos, você acha? Pensa bem, tá? Não vou dar spoiler. Letra B. São recursos utilizados para aumentar a criatividade. Será que quando o autor escreveu era uma vez, aumentou a criatividade? Ou é algo corriqueiro que tem em todas as histórias? Ou na maioria delas? Sabe? Quando você fala, certo dia, você está aumentando a criatividade? Eu só estou atiçando aí seus neurônios para que você pense bem antes de marcar, tá? Letra C. São expressões que marcam o tempo e ajudam na continuidade da história. Será? Quando você fala, poxa, vou fazer isso nas horas vagas, tem relação com o tempo de relógio, com o dia da semana? Vai concluindo aí, tira suas conclusões. Não marca ainda. Vamos analisar a letra D. São expressões que indicam ações do personagem principal. Observe, quando eu falo ação, é algo que o personagem vai fazer, como andar, correr, brincar, dormir, acordar, comer. Quando eu falo nas horas vagas, eu estou dando uma ideia de ação. Nas horas vagas. Vou fazer isso nas horas vagas. Então, pensa direitinho. Agora chegou a hora de você marcar. E aí, letra A, B, C ou D? Já marcou? Tudo bem, eu vou fazer a minha contagem de praxe. 3, 2, pá, acabou. Foi rapidinho essa contagem, mas eu creio que deu para você marcar.
Vamos conferir agora a resposta. E eu creio que essa não foi uma das mais difíceis, tá? Porque, observe, quando eu converso com alguém e eu vou contar algo que aconteceu na minha vida e eu não lembro a data direito, aí eu falo, certo dia, sabe? Ou então, quando eu marco de fazer alguma coisa com alguém e eu nem posso marcar, eu falo, poxa, eu vou fazer isso nas horas vagas. Quer dizer, quando der tempo, quando eu tiver tempo sobrando. Então, gente, todas essas 3 expressões são expressões que demarcam tempo. Mas não um tempo preciso, agora, aqui, nessa hora. São expressões que nos dão ideia de tempo. Certo dia, um dia qualquer, ou na hora vaga, na hora que eu estiver disponível, era uma vez, em um momento qualquer. Então, eles nos dão sim a ideia de tempo, tempo de relógio, e dão continuidade à história. A resposta certa é letra C. Beleza? Não acabou não, ainda tem mais uma questão. Vamos lá para a questão número 9. A expressão era uma vez que inicia o conto. E eu acho até que eu já dei um spoiler dessa resposta, viu? Você passou batido? Não acredito. Mas vamos lá. A expressão era uma vez que inicia o conto. Letra A. Trata de um substantivo. Você lembra o que é substantivo? Letra B. É usada obrigatoriamente. Obrigatoriamente, viu? Tem que estar lá. É usada obrigatoriamente no início dos contos populares infantis. Letra C. Demonstra o tempo indefinido em que ocorreu a ação e é muito comum nos contos populares e de fada. E letra D marca o exato momento em que a história aconteceu. E aí, quando eu digo era uma vez, eu estou dizendo o tempo certinho, o momento certinho que a história aconteceu? Sei não, viu? Vamos fazer nossa contagem? Veja aí qual é que você vai marcar. A, B, C ou D? 3, 2, 1. Pem. Acabou seu tempo. Vamos lá analisar as respostas. Olha o spoiler que eu dei na questão anterior. Eu falei na questão anterior que quando eu digo era uma vez, eu não estou dando uma noção exata de tempo. Foi há muito tempo atrás, eu não tenho como dizer exatamente qual tempo foi. Então, era uma vez, tem relação com isso. Então, letra D já foi, porque a letra D está dizendo o contrário, que eu marco o momento exato. E não é isso. Então, letra D já foi embora. Vamos na letra C. Demonstra o tempo indefinido. É justamente isso, eu não tenho como dizer exatamente. Então, se eu não tenho como dizer, é indefinido, em que ocorreu a ação e é muito comum nos contos de fada. É isso aí, é muito comum. Então, para mim, a resposta certa é a letra C. Porque, gente, a letra A não faz nem sentido. Não é um substantivo. E a letra B é usada obrigatoriamente no início dos contos. É usada, mas não obrigatoriamente. Pode aparecer ou não, certo? Então, a letra B também cai fora. A resposta certa é letra C. Respira, calma e concentra. Só um minutinho para a gente dar uma pausa. Você tem ideia do que é que essa imagem comunica? Essa imagem comunica uma mentira, que é justamente o que a gente está tratando nessa aula, além da revisão, né, gente?
Antigamente a gente tinha essa mania, né? Olha, se eu falar uma coisa, eu tô jurando com a minha mão, mas se eu cruzar os dedos e botar aqui atrás, isso quer dizer que eu estou mentindo, que aquela palavra não tem validade, não tem verdade. Mas por quê? Tá atrás, porque tá escondido, ninguém pode saber da minha mentira. Então, eu vou usar meu tempo rapidinho só para te dizer que falar a verdade hoje, às vezes a gente acredita que está em desuso, né? As pessoas não usam mais a verdade, mas existem muitas vantagens em falar a verdade, principalmente em relação à nossa própria consciência, tá? Mas eu usei isso aqui para fazer uma deixa, para trazer um outro texto rapidinho que eu achei fenomenal, que ele vai falar do nosso corpo e dos indícios de mentira que o nosso corpo deixa. Então acompanha comigo a leitura. Os vestígios da mentira permanecem no corpo. As evidências disponíveis apoiam a ideia de que, quando uma pessoa mente, ocorre o efeito Pinóquio. Consiste na ponta do nariz ficar um pouco mais vermelha. Também é comum que haja alguma coceira. E é por isso que quando alguém conta mentiras, provavelmente toca no nariz. Dessa forma, há uma mudança na temperatura do rosto, que é mais perceptível no canto interno do olho. Claro, seria preciso tocar em alguém e ter um tato altamente desenvolvido para perceber isso. Em vez disso, há um sinal mais óbvio de mentira: tocar o pescoço como se estivesse coçando. Então, se você quer ser aí um detector de mentirosos de plantão, o texto traz que tocar o nariz é, às vezes, tá, gente, uma evidência, né, de que alguém está mentindo, ou então tocar no pescoço como se estivesse coçando. Mas vamos adiantar que o nosso tempo está acabando? Vamos lá para a questão número 10. Qual é a finalidade do texto? Ou seja, para que o texto foi escrito? Foi escrito para dar uma informação, registrar um acontecimento, fazer uma propaganda ou transmitir um ensinamento. Rapidinho, pensa rápido. 3, 2, 1. Pá! Olha aí, finalidade é o objetivo. E é bem claro que esse texto, ele traz uma informação. Sinais que o nosso corpo dá quando mentimos. Resposta certa, letra A. Vamos acelerar para a questão número 11. Sobre o efeito Pinóquio, entende-se que é uma reação do corpo e que a ponta do nariz fica um pouco vermelha quando mentimos, ou quando o nariz cresce, como no conto Pinóquio, ou quando uma mentira é detectada através da coceira no nariz, ou é o nome de uma doença que deixa o nariz vermelho. Marca aí qual é a resposta que você acha que é a correta. A, B, C ou D? Vou contar o tempo. 3, 2, 1. Pé. Quero ver se você entendeu realmente a pegadinha que estava nessas alternativas. Ainda não vou revelar a resposta. Observe na letra A. Está dizendo uma reação do corpo em que a ponta do nariz fica um pouco vermelha quando mentimos. E olha o que ele diz aqui também na letra C. Quando uma mentira é detectada através da coceira do nariz. O texto fala de coceira do nariz e fala também da ponta vermelha do nariz. Qual é a diferença entre a letra A e a letra C? A letra A está dizendo que é uma reação do corpo. E a letra C está dizendo que o efeito Pinóquio é o ato de você detectar uma mentira. E não é isso que o nosso texto traz. O nosso texto diz de sinais que o corpo dá quando mentimos. Então,
Entre a letra A e a letra C, com certeza a correta seria a letra A. É uma reação do nosso corpo, tá bom? E vamos então para a nossa última questão, que é a questão número 12, que fala: claro, seria preciso tocar em alguém ter um tato altamente desenvolvido para perceber isso. O termo em destaque, que é esse aqui, a palavra claro, expressa o quê? A principal informação do texto, uma opinião do autor, o termo que substitui a palavra tato ou um adjetivo para a palavra olho. Observe que nessa também tem uma pegadinha. Quando ele está dizendo aqui, claro, seria preciso tocar em alguém para ter um tato altamente desenvolvido para perceber isso. Eu creio que não se trata nem de termos substitutos e nem de adjetivo para a palavra olho. Então, ficaria entre a letra A e a letra B. Foi muito boazinha nessa, né? Já dei aí de sopa para vocês. Mas vamos lá. Conta o tempo. 3, 2, 1. E aí, qual foi a sua resposta? Letra A ou letra B? Olha lá. Gente, na letra A diz que claro é a principal informação do texto. Tem como? Não. Então, só sobra a letra B, uma opinião do autor. Terminamos a nossa revisão. Deixo aqui para vocês a mensagem de estamos sempre juntos. Por quê? Porque independente do teu resultado, pode contar com a gente para avançar nessa caminhada de progresso nos estudos, viu? Um beijo e até a próxima aula.